Olá, caríssimos irmãos e irmãs, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria poder estarmos juntos, reunidos mais uma vez em torno da Palavra de Deus. Nessa quinta-feira, vivenciando ainda o tempo de Natal, queremos então deixar-nos iluminar pela luz que emana do menino Deus e que nos ajuda a poder então vivenciar, experienciar a riqueza da sua Palavra. Convido a você então a tomar comigo o Evangelho proposto para a nossa reflexão, o Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 35 a 42, que vai nos narrar o seguinte. No dia seguinte, João estava lá de novo com 2 dos seus discípulos. Vendo Jesus caminhando, disse, Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram essa declaração de João e passaram a seguir Jesus. Jesus voltou-se para trás e, vendo que eles o seguiam, perguntou-lhes, que procurais? Eles responderam, Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Ele respondeu, Vinde e vede. Foram, viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia. Era por volta das 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido a declaração de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o próprio irmão Simão e lhe falou, Encontramos o Cristo, que quer dizer Messias. Então, conduziu até Jesus, que lhe disse, olhando para ele, Tu és Simão, filho de João, tu te chamarás Cefas, que quer dizer Pedro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia dessa quinta-feira, ela nos enriquece e nos ajuda a compreender que Deus tem, então, um chamado específico para cada um de nós. E hoje nós acabamos, então, de ouvir o início do Evangelho, onde João narra para nós que João Batista, no dia seguinte, ele observa Jesus que está passando e diz, Eis o Cordeiro de Deus. Ou seja, dá testemunho de Jesus. E ali 2 dos seus discípulos, que com certeza buscavam ansiosamente por esse encontro, logo vão ao encontro de Jesus. E é interessante aqui porque, mais adiante, João vai deixar claro para nós que um desses discípulos era André, e o outro não tem nome. Isso porque esse outro discípulo somos cada um de nós. Sou eu, você, todos nós que também desejamos fazer esse encontro pessoal com Cristo, mas que muitas vezes, seduzidos pelas riquezas, os prazeres, as coisas dessa vida, nós não conseguimos enxergar esse Deus que nos é apresentado por tantos irmãos e por meio de tantas formas. E assim então, ao poder encontrar Jesus, eles vão logo ao encontro. E diante disso, Jesus, percebendo que estava então sendo seguido, pergunta para os 2 discípulos, Quem procuras? O que vocês procuram? E ali então, eles vão dizer, Rabi, que significa mestre, onde moras? E Jesus então vai dizer, Vinde e vede. Essa resposta, ela é de suma importância para aqueles que querem trilhar os caminhos do Senhor. Porque muitas vezes, e muitas pessoas, conhecem Jesus por aquilo que os livros nos dizem. Muitos até mesmo pela Bíblia. Mas que ainda não fizeram o seu encontro pessoal com Ele. Aquele encontro que muda a vida do ser humano. E assim então, Jesus convida os 2 discípulos para fazer essa experiência. E João diz aí que eles foram e permaneceram aquele dia com eles. E assim então, para nós podermos saber quem é Jesus, é preciso fazer a experiência. Não é possível apenas ficar no supérfluo, ou seja, ficar ali à margem. É preciso mergulhar na experiência. E assim possamos, cada um de nós, saber e dizer depois quem é Jesus. Tanto que é essa experiência que André logo faz. E ali ele permanece e vai logo ao encontro do seu irmão, começando a missão em casa. Muitas vezes a gente então, quando encontra Jesus, quer falar de Jesus para tantas pessoas e esquece os de casa. André não, André foi lá diante do seu irmão Simão e diz, encontrei o Messias. E assim então,
Pedro vai também ao encontro. Diante do testemunho do seu irmão, ele também é conduzido até Jesus. E ali Jesus apenas fita o seu olhar para Pedro e logo então vai atribuir a ele uma nova missão, dizendo, olha, tu, Simão, filho de Jonas, tu te chamarás Pedro, que significa pedra, cepas. Então é a pedra a qual então Jesus iria depois fundamentar a sua igreja, alicerçar a sua igreja. E assim então, queridos amados irmãos, fazendo essa experiência de Deus, somos chamados então a viver como pessoas que também refletem a luz desse Deus. A primeira leitura de hoje, extraída da carta de São João, lá no capítulo 3, versículos de 7 a 10, vai nos falar justamente dessa realidade. Filhinhos, ninguém vos seduza, aquele que pratica a justiça é justo, como também Jesus é justo. Ou seja, aquele que peca é do demônio. E porque o demônio tem pecado desde o princípio. Agora, aquele que se diz filho de Deus, então, ele é chamado a ser portador de luz, a viver a justiça, porque o Cordeiro de Deus, que nos fala João no seu Evangelho, que nós acabamos de ouvir, ele veio para poder tirar, exterminar, aniquilar o pecado do mundo. Então nós que fazemos essa experiência, esse encontro com Cristo, também o pecado ele morre para nós, morre na nossa vida. Pelo menos deveria ser assim. Mas sabemos que é difícil, e realmente, não é fácil, porque Paulo vai dizer em uma outra das suas cartas que a gente então consegue fazer o mal que não quer, mas o bem que a gente quer, a gente não consegue. Porque dentro de nós existe aquele conflito entre o bem e o mal, entre carne e espírito, como Paulo também diz. Mas é lutando a cada dia, perseverando nos caminhos do Senhor, que nós poderemos então deixar com que a glória de Deus se manifeste na nossa vida, através do nosso testemunho, através do nosso modo, do nosso jeito de ser. E assim, poderemos então, assim como André e o outro discípulo, como nos narrava o Evangelho, poderemos também levar Jesus, apresentar Jesus a tantas pessoas que ainda estão aí iludidas, seduzidas pelas facilidades, as futilidades dessa vida presente. Portanto, queridos amados irmãos, peçamos ao Senhor que nos dê essa graça de podermos então crescer nessa caminhada com Cristo, para que as trevas sejam banidas da nossa vida e assim possamos crescer no amor e o amor frutifique em nós, nos ajudando a viver as virtudes evangélicas. E assim poderemos, como o salmista de hoje nos convida, proclamar as maravilhas de Deus, os confins do universo contemplar a salvação do nosso Deus. E como os confins do universo irão contemplar a salvação de Deus? Ora, percebendo esse Deus vivo e presente na vida de cada um de nós, agindo, salvando, libertando a cada um de nós. Portanto, queridos amados irmãos, que essa seja a nossa experiência, crescendo nesse amor, que nós possamos então fazer com que todos possam contemplar a salvação desse Deus que está no meio de nós. Que Maria Santíssima, Mãe da Igreja e Nossa Mãe, nos ajude nos momentos de dificuldade, desânimo e de comodismo na nossa vida, para que possamos superar cada um desses desafios e assim possamos deixar-nos guiar sempre por seu Filho Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado você, meu querido amado irmão, que faz parte dessa nossa família, desse nosso canal do YouTube. Que alegria poder contar a cada dia com a sua presença amiga e fraterna. Você que ainda não se inscreveu nesse nosso canal, clique aqui em inscrever-se. Venha também fazer parte dessa família. Ajude-nos a compartilhar, divulgar esse vídeo, para que a palavra de Cristo também alcance os corações de tantos irmãos que se utilizam desses meios de comunicação social, principalmente do YouTube. Que esse seja um instrumento a qual então o Senhor possa alcançar muitos corações, e conto com a sua ajuda. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo André Apóstolo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês, fique na paz do Senhor. Até o próximo vídeo, se Ele assim nos permitir. Espero por você.